Conversar com o presidente do Sindicato dos Servidores Municipais de São Paulo, Sindicep, Sérgio Antiqueira. Bom dia, Sérgio. Bom dia, bom dia. Sérgio, nós tivemos aí a decisão do prefeito da capital paulista, Bruno Covas, de desmontar a Coordenadoria de Vigilância em Saúde, Covisa, o órgão que é responsável pelo planejamento de ações contra a disseminação de doenças, fiscalização de estabelecimentos de saúde e alimentos, controle de medicamentos e estabelecimento de normas técnicas de saúde. A prefeitura determinou a transferência de 257 profissionais que trabalhavam ali para as coordenadorias regionais de saúde. Foi dada alguma justificativa para esse tipo de medida? Como que você enxerga a iniciativa, Sérgio? Eles somente, bom dia a todos os ouvintes, eles só justificaram posteriormente, eles não fizeram nenhum movimento anterior a ponto de não envolver sequer a coordenadora da Covisa, a doutora Solange, que acabou entregando o cargo. Então, para você ver, não foi uma decisão técnica, foi uma decisão absolutamente política no nosso entendimento e pela forma como fizeram. Eles estão alegando que a falta de pessoal, o que eles chamam de o território está sem profissionais, mas está há 3 anos, né? 3 anos e meio que eles estão no governo e eles não tomaram nenhuma presidência, não teve concurso público nem nada. Mas o nosso entendimento é outro. Nosso entendimento é que o objetivo deles é justamente desmontar o corpo técnico com as informações centralizadas e disponíveis, que é o pessoal que até o momento se posicionou contra a reabertura das escolas, contra a flexibilização na cidade de São Paulo, né, contra a reabertura, inclusive, de outros espaços que afetam a questão do setor econômico, que tem feito uma grande pressão no governador do estado e no prefeito da capital. E você acha que essa medida, então, pode ter sido tomada justamente por conta desses posicionamentos da Covisa em relação justamente a isso que você falou, da reabertura das escolas, por exemplo, contra a reabertura também dos teatros e cinemas na cidade, contrariando, às vezes, a orientação do próprio prefeito e do governador de São Paulo? Nós entendemos que só isso explica um desmonte desse numa área tão importante, num momento tão importante. É um momento que a cidade precisa tanto de orientação, justamente sobre a questão da flexibilização, sobre a questão se pode abrir, se não pode abrir. E eles têm se posicionado contrariamente. A gente, inclusive, tem uma mesa técnica na Secretaria de Saúde, que ocorre uma vez por semana, e a gente tem perguntado sobre o processo de flexibilização, qual é o posicionamento da Covisa. A Covisa tem colocado isso contra, e eles não ouviram, por exemplo, para tomar as medidas de reabertura no mês de junho. Né? O último relatório que tem da Secretaria de Saúde publicado é de 29 de maio, era um relatório que saía a cada 15 dias. Né? Tem um relatório diário que continua saindo com algumas informações, mas um relatório denso, com informações técnicas, ele saía a cada 15 dias. O último é 29 de maio, que dizia que o melhor caminho era o isolamento social. Quer dizer, totalmente contrário à postura política do governo. E para eles, no momento desse, ter desestruturada esse órgão e ter todas as informações e controle das informações técnicas já centralizadas na gestão política do poder no meio do processo eleitoral, eles é importante porque só vai sair aquilo para a população que interessa para esse governo nesse momento que disputa uma reeleição. E, enquanto isso, os órgãos estão sendo dissolvidos. Né? Então, ao colocar, realmente há uma necessidade nas regiões, mas que eles não se preocuparam durante 3 anos e meio, não fizeram concurso público. Eles sabiam que estava desmontado. Fazer isso no meio da pandemia, né, dizendo assim que precisa, não dá para ficar esperando para abrir um salão de cabeleireiro, a gente sabe que ele não está falando do salão de cabeleireiro da periferia, porque eles não mandam ninguém para falar. Né? Pode ser que tenha salão de cabeleireiro de amigos, do governador, do prefeito, de amigas, né? Assim, eles estão falando de outra realidade, não é de proteção da população da cidade de São Paulo. Muito pelo contrário, essa medida é um perigo. Nós não vamos saber daqui para frente como confiar nas informações, porque a gente tinha informações técnicas. Agora, essas informações técnicas vão ter um filtro político, absolutamente. E, além de que, não vão ser construídas. Como é que você constrói pareceres
mandando de mais de 250 pessoas que faziam a construção técnica, né, o embasamento técnico a partir das informações, e quando você distribui, você dissolve essas pessoas indo para a região. Você falou da importância fundamental da Covisa nesse contexto de pandemia, Sérgio. Eu queria que você falasse também do papel dela fora disso, né? O papel usual da Covisa, o quão ela é importante para a proteção da própria saúde do paulistano. Sim, desde o controle epidemiológico, desde a questão das campanhas de vacina, são pensadas na perspectiva, você precisa dos epidemiologistas, você precisa de fazer essa leitura, a questão da dengue, chikungunya, da questão do sarampo que está voltando, né? Então, independente da Covid-19, você já precisa por conta disso. Mas não é só isso. É a fiscalização justamente dos locais públicos ou privados que você necessita de fazer uma vigilância sanitária. Você também é o pessoal que faz a análise da água, que faz análise de alimentos, de intoxicação, né? A questão ambiental também, com relação a animais, né, a venda de animais. Então, tem um conjunto tão grande, um número tão grande de atividades que essa coordenação existe para fazer, e funciona, não foi construída agora, ela tem algumas décadas aí construída. E com trabalho, com equipes, com o pessoal mais novo, com o pessoal mais antigo, mas tem um trabalho fundamental para a cidade de São Paulo. Uma cidade desse tamanho realmente funciona aquém do que deveria pelo tamanho da cidade, porque não houve investimento. Agora eles usam o desmonte para justificar que falta funcionário, que eles não fizeram reposição esses anos todos, né? O tempo todo. Aliás, eles usam isso como pretexto para qualquer coisa. Agora, Sérgio, em virtude dessa decisão, quais as iniciativas que o sindicato vai tomar também? Está sendo tentado algum diálogo junto à prefeitura, por meio do próprio legislativo municipal? Que iniciativas vão ser tomadas para tentar reverter essa medida do executivo? A gente conseguiu ontem, por mediação do Conselho Municipal de Saúde, por representante nosso no Conselho Municipal de Saúde, conseguiu uma abertura para o diálogo aí, que eu espero que seja um diálogo mesmo, de fato, né? Hoje, às 14 horas. E ontem mesmo, o mais importante é que houve uma grande resistência dos trabalhadores, né? Os trabalhadores já estavam se organizando com o sindicato no final de semana, pelo WhatsApp, né, tudo, e ontem teve uma grande adesão, o pessoal viu para a rua, fomos para a Secretaria de Saúde, para a Prefeitura, justamente para forçar esse diálogo, né? O pessoal tomou uma decisão importante, que é, primeiro se posicionar contra, pela revogação, tanto da portaria da remoção, mas não só isso, pela revogação do decreto que já desmontava, desestruturava o órgão. Também se posicionou para que a gente colocou para construir uma comissão para dialogar. Então, o pessoal o movimento está dizendo assim, nós queremos dialogar, apesar de que eles não fizeram diálogo antes, a gente está se dispondo, mas enquanto não se tem um desfecho desse diálogo, a gente não vai sair de Covisa, a gente vai assinar o ponto lá, ninguém vai deixar de trabalhar, mas vai assinar o ponto lá em Covisa, vai manter o trabalho que fazia, então nós está tendo essa pressão. E outra medida, hoje a gente vai fazer um protocolato lá na frente da Secretaria para todo mundo registrar justamente o posicionamento, até por conta do período eleitoral, que a gente entende de fazer uma edição suplementar, quase na virada, do dia 14 para o dia 15, fazendo remoção dos trabalhadores, que a partir do dia 15 a lei eleitoral não permite a remoção de ninguém. Né? Com efeito, só a partir do dia 17, a gente vai fazer um requerimento. E também vamos tomar outras medidas, já entramos no Ministério Público, né? Porque a gente entende que há uma ilegalidade, né? Que eles não poderiam fazer isso, eles teriam que ter consultado justamente a Câmara Municipal, teria que ter feito uma lei para fazer essa reestruturação, porque a lei orgânica do município exige isso. Eles não cumpriram esse risco, né? Eles agora criaram, se basearam numa lei que eles fizeram, que não poderia cumprir essa função de desmontar, desestruturar,
como eles têm tentado o tempo todo. Eles tentaram com a farmácia, com o órgão todo, estão tentando desmontar o Partido Hospitalar Municipal, né, no meio da pandemia. Tá certo, Sérgio. A gente vai continuar acompanhando esse caso da Covisa e queria agradecer sua participação aqui no Jornal Brasil Atual. Muito obrigado. Eu que agradeço pelo trabalho de vocês. Conversamos aqui com o presidente do Sindicato dos Servidores Municipais de São Paulo, Sindicep, Sérgio Antiqueira. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.